pessoal, eu sou Simone Lavorato e estou com vocês aqui na 13ª semana da Rede Pedagógica. É um prazer poder conversar com vocês novamente e construir de forma virtual e coletiva o conhecimento, né? Então vamos lá. Dessa vez nós vamos falar sobre um tema, né, bem novo, inclusive tem poucas pesquisas ainda a respeito, né? Tem muitos pesquisadores ainda estudando sobre isso. É um termo que surgiu ali na década de 90, mais ou menos, e que a gente chama de cyberpsicologia. Então vamos entender aí um pouquinho o que é isso, e para isso nós dividimos em duas aulas. Na primeira a gente vai entender os termos, né? O que é esse conceito, o que estuda, o que faz, vamos alertar para alguns perigos também. E na segunda aula nós vamos falar do papel do educador e do educando diante dessa nova realidade. Então, começando aí, né, esse termo aí surgiu aproximadamente na década de 90, então a gente pode dizer que ele tem aí um pouquinho mais de 30 anos que ele começou a ser estudado, né? Diante da história da humanidade, a gente pode dizer que realmente é muito recente. Mas ele é um termo que veio aí para trazer um entendimento de como as pessoas agem, qual é o comportamento das pessoas diante das interferências que nós sofremos por meio das redes sociais, da internet, ou seja, vem a tecnologia, ela muda todo o nosso contexto social e com isso muda o comportamento também. Afinal, o comportamento ele é adaptado, tanto é que a gente fala muito de modelagem do comportamento, né? O analista do comportamento, ele trabalha com isso. Então, assim, trabalhar esse comportamento e ir mudando esse comportamento. Então, diante da nossa sociedade atual, diante das tecnologias, das novidades, do avanço rápido, né? A gente vem mudando e o nosso comportamento também precisa ser estudado para a gente saber trabalhar com essas crianças que estão na nossa sala e que não são mais as crianças de 50 anos atrás, de 40 anos atrás. Ela tem toda uma influência, né, tecnológica e ela traz isso junto com ela. Então, a gente entender um pouquinho o que é isso vai ser muito importante para auxiliar o nosso papel dentro de sala de aula. Então vamos lá, vamos entender primeiro o que seria aí a cyberpsicologia, tá? Então a cyberpsicologia, ela é uma ciência, é considerada já uma ciência, em muitos cursos ela já é utilizada como disciplina, então já tem a disciplina de cyberpsicologia, assim como tem também a cyberpedagogia, né? E ela é uma ciência que estuda os efeitos das interações tecnológicas na mente dos indivíduos e a sua interação, tanto dentro quanto depois de ter acessado aí esse cyberespaço, né? A gente diz que ele é um estudo que tenta entender aí como os seres humanos são impactados pela internet e a forma com que eles interagem aí no meio online, né? Então, esse seria um termo bem abrangente. A gente trouxe aqui um dos conceitos para a gente trabalhar um pouquinho melhor com essa questão, mas é mais ou menos isso. E aí, o que a cyberpsicologia faz? Ela também é conhecida aí como essa psicologia da internet ou a psicologia da web. Por quê? Porque os principais efeitos que a gente vê no comportamento das pessoas, tanto das crianças quanto dos adultos, é o impacto que elas têm em relação à informação que vem para ela pelo cyberespaço, né? Pela internet, pelas redes sociais. Então, ela nasceu, na verdade, de uma necessidade para o avanço de uma sociedade que não entende mais, não se entende mais sem tecnologia. Pare para pensar você aí. Se você não tivesse um aparelho celular, se você não tivesse um computador no qual você está assistindo essa aula agora ou está assistindo no celular, né? Se você não tivesse essa interação, você consegue se entender no mundo? Você consegue perceber, né, como seria esse seu contexto social? Né? Então, assim, quem viveu essas duas divisões aí, né? Eu que já estou mais velhinha, posso dizer que vivi a era sem celular, sem computador e estou vivendo agora, né, com celular e computador, e a gente sabe que é tudo muito mais difícil, né? Eu tenho relatos de pessoas que tiveram que fazer trabalho de dissertação, tese de mestrado, tese de doutorado, né? Dissertação do mestrado, tese de doutorado, à mão. Imagina, não era um trabalho que você digitava. Então, assim, e a pesquisa para fazer isso? Como que era feita essa pesquisa? Então, era tudo muito mais difícil, era outra realidade que hoje a gente não consegue nem imaginar essa realidade nos dias atuais, porque hoje a gente tem a informação a um clique de distância, né? Você entra lá, pá, você já tem o que você quer, você consegue pesquisar, você tem ali bancos de dados com informações do mundo todo.
Imagina isso, né, há 30, 40 anos atrás aí, como que era bem complicado, né? Então a gente sabe que a gente não consegue mais não ter aquelas crianças em sala de aula que nós tínhamos, nem ser aquela pessoa que não teve contato com a tecnologia. Hoje isso muda também o comportamento. E por isso é tão importante a gente entender, né, o que é capaz de fazer essa interferência que a gente recebe da tecnologia nas nossas vidas e na vida aí das nossas crianças em sala de aula principalmente, né? A gente também tem uma questão muito importante aí que a gente sabe que quando as pessoas estão na internet, elas conseguem se conectar, né, de maneira prazerosa. Então, estar em acesso com outras pessoas em redes sociais, estar em acesso com a tecnologia, ela dá sim um prazer muito grande, né? Porque além da questão neurobiológica, né, que são liberados ali hormônios do prazer, hormônios do bem, ela também quebra fronteiras, então você tem a noção, essa questão de noção de tempo e espaço você não existe mais. Hoje você pode estar aqui no Brasil e visitar um museu na França, né, e ver todos os detalhes, como se você estivesse realmente caminhando por dentro desse museu, você estivesse acessando as obras de arte ali. Então ele quebra, né, fronteiras, ele quebra a noção de tempo e espaço. As redes sociais também, ela traz aí uma experiência, né, que produz uma sensação de gratificação instantânea. Quantas vezes a gente não observa? A pessoa pega o celular, ela começa a ver alguma coisa ali, ela começa a sorrir sozinha para a tela. Alguma coisa que ela viu, que ela achou engraçado. Por quê? Porque essa sensação ela é instantânea, ela é na mesma hora, né? Diferente, por exemplo, de uma atividade física, que a atividade física também libera esses hormônios do bem, né? Mas você tem que fazer atividade, fazer para depois você poder colher essa gratificação. Nas redes sociais, na internet, não, essa gratificação é instantânea, então é lógico que ela vai chamar muito mais a atenção das pessoas, né? Outra questão também é essa questão de não ter distância, né? Então você rapidamente acessa, você rapidamente tem esse retorno compensatório, que é prazeroso, e você vai ficando cada vez mais envolvido com aquilo. Quantos de nós que não, às vezes, pegamos o celular e fala assim, vou só dar uma olhadinha. Quando você percebe, passou ali meia hora, 40 minutos, você fala, nossa, perdi a noção de tempo, né? Porque realmente você vai ficando encantado com aquilo, vai ficando motivado. O reforço positivo, ele é imediato. Então, vi uma coisa, gostei, agora eu quero ver outra e vou, né? O próprio algoritmo aí da inteligência artificial, ele vai puxando para você as informações do que você mais gosta, né? Se você está, por exemplo, no Instagram e você para um pouquinho para ver um post, né? Lê ali e tal, ele já entende, opa, isso aqui chamou a atenção dela. Então, ele vai puxando, o algoritmo vai puxando todos os posts relacionados àquilo e vai jogando ali para você. E aquilo ali vai fazendo o quê? Que você fique cada vez mais preso naquela ação e você vai dando continuidade nisso. Então, tem por trás de tudo, né, todo um trabalho aí de inteligência artificial que realmente faz com que a gente fique muito mais ligado, muito mais conectado aí às redes. E esse reforço, como eu falei, é um reforço positivo imediato. Olhei, gostei, quero mais e vai ficando nisso. Por isso que muitas vezes é difícil tirar as crianças da tela, né? Ela está sendo reforçada positivamente, ela está recebendo aquelas informações, ela está gostando daquilo, então ela não quer sair daquilo. Então, quando você quer tirar, por exemplo, uma tela da criança, ela fica revoltada, ela chora. Por quê? Porque você está rompendo com esse ciclo aí prazeroso que ela está vivenciando, né? Então, por isso que é muito importante ter limites para tudo, senão, e não só para as crianças, para os adultos também, né? Se a gente não tiver limite, você acaba se perdendo aí nesse mundo da internet e fica muito difícil você dar conta da sua vida real, né? Então, a gente pode dizer aí que para entender dessa cyberpsicologia, a gente precisa também entender da cybercultura, né? E essa cybercultura aí é o conjunto de todos os comportamentos, né? Da forma com que as pessoas têm essa interação e comunicação a partir da nova percepção de mundo. Então a gente pode dizer sim que a tecnologia ela traz para a gente uma nova percepção de mundo, né? Como eu falei para vocês o exemplo ali dos estudos que eram feitos aí há mais de 30 anos atrás e hoje como que a gente muda essa percepção, né? Imagine lá na época de Freud, na época de Skinner, né? Que eles
desenvolvia um trabalho, desenvolvia uma tese, e até chegar no outro continente, aquilo ali demorava, às vezes, esse material, meses de navio para chegar essa informação em outro continente, até outra pessoa poder ler e dar continuidade nesse trabalho. Então, a velocidade era muito mais lenta. E hoje, né, com o advento aí das tecnologias e da própria internet, isso ficou muito mais rápido. Por isso que hoje as coisas se tornam obsoletas muito rapidamente, né? Você compra um celular, dali 3, 4 meses já tem outros muito mais modernos, com mais recursos, enfim. Hoje o avanço da tecnologia ele é muito grande, ele não é demorado como era no passado. Então a gente tem realmente essa preocupação e está, né, atento a isso, a essas mudanças. Quando a gente para pensar nesse contexto histórico aí, como eu disse para vocês agora, né, de como que foi a evolução aí, como está a evolução rápida agora, né, 2, 3 meses o celular já é obsoleto, enfim. Estou usando como exemplo o celular, mas toda a parte de tecnologia, os sistemas, os softwares, né? E aí a gente para pensar. Então, quando a gente pensa em tecnologia, normalmente já vem à nossa cabeça computadores, questões, né, coisas eletrônicas e tal. Mas tecnologia não é só isso, né? Então, a tecnologia, ela significa a evolução dos processos de desenvolvimento humano. Então, quando a gente para pensar lá atrás, quando desenvolviam os instrumentos, por exemplo, os instrumentos rudimentares, talheres, faca, né? Que eles pegavam a pedra e iam afiando aquela pedra até que ela pudesse ter um corte. Então, assim, lá realmente na pré-história, e aí a gente vai entender, aquilo ali já era uma tecnologia, né? Então, aquela colher que eles utilizavam, a invenção da roda, tudo isso era tecnologia, né? Só que hoje a gente acaba aliando muito mais a palavra tecnologia às questões eletrônicas, mas tudo é tecnologia. Então, ele vem um processo aí de desenvolvimento humano e essa tecnologia, ela veio também avançando, evoluindo, né? Nós temos aí também um outro exemplo que é o desenvolvimento da rádio e da televisão, que na época foi um grande marco, né? Então, assim, nossa, a rádio, as novelas na rádio, depois a televisão, né? A televisão preto e branca. Vocês, né, muitos nem sabem disso, mas eu conhecia a televisão preta e branca. Tinha uma televisão que era preta e branca e algumas pessoas colocavam uma telinha colorida na frente para ter a sensação que as imagens eram coloridas, né? Ou vermelhinha, ou amarelinho. Mas assim, eu vivi a época aí da televisão preta e branca. E aí foi né, chegando num ponto que hoje nós temos as Smart TVs maravilhosas, né? Então tudo é processo e ele vem evoluindo aí ao longo do tempo. Depois nós tivemos a entrada dos computadores, né? Eu me lembro muito bem que quando eu comecei a usar o computador, o medo que eu tinha do computador, né? De apertar alguma coisa lá e de estragar tudo. Então, assim, foi um caso, porque eu também, antes do computador, eu teve a máquina de datilografar, também foi um processo de desenvolvimento humano, que você tinha que conseguir, né, datilografar com mais toques por minuto, sem olhar para as telas ali. E depois vem o computador. Então, assim, e hoje a gente tem, né, equipamentos muito modernos, os relógios, por exemplo, que já marcam tudo, né? Os tablets, enfim, a gente tem aí uma evolução muito grande. Então, tudo é tecnologia, tudo é fruto de um processo, né? E nós temos hoje a inteligência artificial, que é o mais moderno e que está revolucionando todo o mercado, né? Inclusive essa questão que eu citei dos algoritmos, ela é fruto da inteligência artificial, né? Então a gente tem hoje muitas pessoas usando aí essa inteligência artificial, né, para produzir novas coisas e tudo mais. Uma outra questão que eu quero também falar com vocês é essa grande diferença aí do eu real e do eu virtual, que isso é um problema, né? Então, muitas pessoas, elas acabam confundindo o eu real com o eu virtual. Por quê? Porque no eu virtual eu posso ser quem eu quiser. Eu posso ter um avatar, eu posso criar, né, uma vida que não é real e mergulhar nisso como se realmente eu fosse aquela pessoa. E é lógico, né? Quando você vai criar alguma coisa, você pensa assim, olha, o que eu gostaria de ser? E o que eu gostaria de ser, ele é muito diferente do que eu realmente sou, né? Então a gente tem que ter um cuidado, principalmente com as crianças, com a interferência que elas recebem das redes sociais, de querer ser o melhor em tudo. Hoje a gente tem uma geração de crianças muito, e adolescentes também, né, muito frustrados com isso, porque na rede social todo mundo é rico, todo mundo é bonito e todo mundo é feliz. E na vida real as coisas não são assim. E aí essa criança quer o quê? Ela quer ficar no mundo
virtual, ela não quer vir para o mundo real, né? Então a gente tem que ter um trabalho também de aconselhar essas crianças, de ouvir, de mostrar o lado correto das coisas, para que ela não fique iludida e envolvida querendo ser aí o eu virtual, que não é. Né? E nessa questão também de querer ser uma pessoa ideal, querer ser uma pessoa bonita, rica, inteligente, que viaja, né? Tem uns perfis que você olha na internet e você fala, nossa, essa pessoa ela só viaja, ela não faz mais nada da vida, né? Então a gente tem que ter muito cuidado em mostrar isso para as crianças e também para a gente, né? Para que a gente não entre nessa de que achar que todo mundo é melhor que a gente e que todo mundo está numa situação muito boa e a gente não. Por quê? Porque o cyberespaço, ele nos leva cada vez mais a isso, né? E isso, gente, é proposital, né? Por quê? Porque toda essa inteligência artificial que tem aí, ela é usada aqui para nos vender coisas, para acreditar que nós temos que fazer coisas diferentes do que nós estamos fazendo. Então a gente tem que ter uma consciência muito grande e saber distinguir e separar o eu real e o eu virtual, né? Então assim, a gente sabe que hoje a gente tem aí na sociedade um grupo muito heterogêneo. Eu estou dizendo para vocês, né, que por que é heterogêneo? Tem pessoas que são consideradas aí os imigrantes digitais e os nativos digitais. Eu sou uma imigrante digital. Por quê? Porque eu nasci numa época que não era nada digital. E eu tive que ir aprendendo a usar isso, né? Meus filhos, por exemplo, já são nativos digitais, eles já nasceram nessa época toda aí, então eles já sabem, e hoje em dia ainda está mais, digamos assim, avançado ainda. A gente vê bebês de 1 ano que pega lá o celular e fica lá na tela olhando. Eu tenho crianças lá na clínica de 3 anos que eles conseguem acessar o YouTube e colocar o videozinho do desenho que eles querem, né? Então assim, e ninguém foi lá e ensinou, né? A criança aprendeu olhando, viu, foi lá, fez e deu certo. Então a gente tem aí na sociedade essas pessoas que são consideradas aí os nativos digitais, que já nascem sabendo lidar com a tecnologia, e os imigrantes digitais, que são aquelas pessoas que sofrem tentando aprender, né? Muitas vezes eu estou fazendo uma coisa super complexa e sofrendo com aquilo, aí um dos meus filhos olha e fala, mãe, o que é isso? Faz assim. Aí ele dá um cliquezinho, o negócio já está pronto, né? E aí eu fico pensando, nossa, realmente, olha a diferença, né? Então assim, a gente tem que conviver com essas duas realidades aí na sociedade, né? E aí a gente tem também que entender, né? Ter um pouquinho de paciência aí com os imigrantes digitais, principalmente quem trabalha com a educação de jovens e adultos, né? Porque às vezes as pessoas também não tiveram acesso a essas informações antes, a esse conhecimento, então vão ter um pouquinho mais de dificuldade. Mas a gente não vive hoje uma sociedade onde a gente só tem pessoas que realmente utilizam muito bem esses recursos tecnológicos. Nós temos pessoas aí que estão realmente sofrendo para usar esses recursos, tá? Quando a gente fala, né, que esses avanços tecnológicos, a gente pode dizer que os avanços tecnológicos eles vão transformando a socialização, que é justamente o que a gente falou para vocês, a forma de interação entre essas pessoas. E a tecnologia, ela colabora, né, nesse processo de desenvolvimento e promove aí uma cultura de aprendizagem na era digital. Por isso que aprender na era digital é diferente do que aprender, né, há alguns anos atrás. E quando a gente fala aprender na era digital, não é só aprender no online, aprender na aula à distância. Não, na própria sala de aula hoje nós temos uma realidade diferente. Nós temos escolas, por exemplo, que já usam o tablet dentro das aulas. Nós temos escolas que têm os laboratórios, as crianças vão fazer pesquisa no computador para embasar um seminário, por exemplo. Então, assim, a realidade digital ela já está dentro das nossas escolas, né? Nós sabemos que com a dimensão que nós temos no país e com a dificuldade social que a gente tem, algumas escolas não têm acesso nem a matéria, nem a lápis e caderno, né? Quanto mais recursos tecnológicos. Mas a gente não pode desistir e tentar mudar essa realidade aí, tá? Então a gente sabe que o uso, né, dessas ferramentas, elas são desenvolvimento, elas servem para o desenvolvimento aí, mas elas podem ser também muito excludentes, no sentido de que as pessoas que não têm acesso a isso ficam
excluídas do processo. Então a gente tem que ter muito cuidado também com isso, né? Quando a gente fala aí da cyberpsicologia, e hoje nós temos aí muitos psicólogos também utilizando a cyberpsicologia por meio de terapias online e vários outros trabalhos de pesquisa sendo feitas, né, por meio digital, a gente conhece também os tipos de personalidade, né, nas relações virtuais. Então isso muda. Então quando a gente faz, por exemplo, testes de personalidade, a gente sabe que tem personalidades diferentes que são atribuídas hoje a pessoas que têm uma vida online mais intensa, né? Mais intensiva, digamos assim. Então a gente precisa também entender como que é o comportamento dessas pessoas. E quando a gente fala de perigos, né, como citei no comecinho da aula, a gente tem aí vários perigos, né, malefícios aí na utilização errada dessas formas. Então, não é que a utilização das tecnologias e a utilização da internet é ruim, não. Mas a forma como ela é utilizada, isso pode trazer grandes, né, perigos aí para a nossa sociedade de forma geral, né? Por quê? Porque muitas vezes, olha só, acompanha aí comigo, ela proporciona uma desinibição, tóxica, muitas vezes atribuídas aos avatares. Então, assim, se eu sou um avatar lá na rede social, eu estou, digamos assim, livre, né? Eu posso fazer, eu tenho a sensação de impunidade, isso facilita que eu cometa crimes, né? O surgimento aí de uma sintomatologia de dependência e de abstinência, as pessoas realmente ficam dependentes aí do ambiente virtual. A convivência pelos meios digitais, então, preterindo ali o convívio com amigos, familiares, então prefere as amizades virtuais do que as pessoas reais. Uma exposição excessiva e perigosa, principalmente para as crianças que acabam às vezes se expondo de maneira perigosa, né? Pais, às vezes, colocando foto de crianças com uniforme de escola, as coisas que possam dar indicação de onde encontrar aquela criança. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, com essa exposição excessiva. A facilidade, né, de atuação de pessoas mal intencionadas, né? E aí a gente fala até da questão, né, de violação de dados, das fake news, né? O assédio virtual, que é o chamado de cyberbullying, a exposição a conteúdos inadequados para aquela idade e a própria exploração sexual, que a gente tem visto muito acontecer aí, né? Então são coisas que a gente realmente precisa tomar cuidado. E para encerrar, eu quero trazer para vocês aqui 3 termos, né, que estão sendo bem utilizados agora, são termos aí da cyberpsicologia e que é importante a gente saber o que seria, né? Então, o primeiro, que seria o grooming, ele é um termo usado para as práticas desempenhadas aí por adultos para ganhar confiança de crianças, de menores na internet e abusar sexualmente dessas crianças, tá? Normalmente eles se aproximam dizendo que também são crianças, se passando por crianças, enfim, e acabam realmente conseguindo atingir essas nossas crianças que estão vulneráveis aí na internet. Por isso, gente, o uso de filtro nos computadores, nos celulares é muito importante. O bloqueio do que a criança pode ver ou não. Isso faz parte da responsabilidade do adulto, né, em cuidar dessa criança, do que ela vai ter acesso nesse computador. Outra questão seria o sextorção aí, que são derivados da palavra de sexo e extorsão, que é uma forma de chantagear, né, crianças, adolescentes aí, e que usa como ameaça, né, propagar imagens ou vídeos ou mensagens de conteúdos sexuais que foram trocados com essa criança e essa pessoa ameaça de tornar isso público, tá? E o rap slapping, que seria um tipo aí de assédio físico e moral, ou cyberbullying, né, no qual a vítima ela é filmada durante um episódio de agressão física, tá? Junto a uma turminha ali para dar uma surra, para bater. Outra pessoa filma, né? E isso é compartilhado aí em redes sociais como forma de humilhação dessa criança que foi espancada, que sofreu essa agressão física, tá? Então esses são alguns termos que estão sendo bem usados, que nós, como educadores, precisamos saber e entender o que significa, tá certo? Aguardo vocês na nossa segunda aula, que nós vamos continuar falando de cyberpsicologia e do papel aí do educador online. Um beijo, até mais!